que é SAST? Static Application Security Testing. Você sabia que 65% das empresas sofreram um ataque à cadeia de software em 2025? Isso não é teoria, são ataques reais, explorando vulnerabilidades que já estavam no código muito antes de qualquer invasor aparecer. Neste vídeo você vai entender o que é SAST, como que ele funciona e como ele encontra essas vulnerabilidades antes do deploy. Static Application Security Testing, em português, análise estática de segurança de aplicações, uma ferramenta que lê o seu código-fonte sem precisar executá-lo, identificando vulnerabilidades antes que o código chegue ao ambiente de produção. A lógica é simples: quanto antes a falha é encontrada, menor o custo e o risco de corrigi-la. A maioria das falhas de segurança não vem de ataques sofisticados. Elas nascem no próprio código, podem estar lá desde o primeiro commit, crescem silenciosamente a cada novo deploy, ficam invisíveis sem a ferramenta certa, passam por code review sem serem detectadas e chegam à produção sem que ninguém perceba. O problema não é falta de competência, é falta da ferramenta certa no momento certo. O SAST funciona em 3 etapas. Primeiro, ele recebe o código-fonte, em qualquer linguagem. Depois, o motor de análise lê e interpreta esse código, rastreando o caminho dos dados de ponta a ponta. Por fim, quando identifica uma vulnerabilidade, ele aponta o arquivo, alinha a severidade e sugere a correção. Tudo isso sem executar a aplicação e roda direto na sua IDE, no pipeline de CI/CD e no pull request. Vamos entender como o SAST rastreia vulnerabilidades na prática, com uma técnica chamada Taint Analysis. Primeiro, o dado entra na aplicação. Por exemplo, um parâmetro de URL recebido pelo usuário. Esse dado é considerado não confiável. Segundo, o SAST rastreia o caminho desse dado pelo código e identifica que ele está sendo usado diretamente em uma query SQL, sem nenhuma sanitização. Terceiro, o dado chega ao banco de dados como parte de um comando SQL, e um atacante pode injetar qualquer instrução que quiser. O SAST rastreia esse caminho completo automaticamente, sem precisar executar a aplicação. Vamos ver um exemplo concreto de SQL Injection, uma das vulnerabilidades mais comuns e mais perigosas. No código vulnerável, o identificador do usuário é recebido como parâmetro e concatenado diretamente na query SQL. Um atacante pode enviar o valor 1 OR 1 igual 1 e o banco retorna todos os usuários do sistema. No código corrigido, usamos um prepared statement. O parâmetro é tratado separadamente da query, tornando a injeção impossível. O dado nunca vira um comando. O Black Duck detecta esse padrão e centenas de outros em mais de 25 linguagens e sugere a correção diretamente no seu código. SQL Injection é só um exemplo. O SAST detecta centenas de tipos de vulnerabilidades, credenciais hard-coded, que são senhas e tokens escritos diretamente no código, que ficam expostos no repositório e, mesmo após removidos, podem permanecer no histórico do Git. Criptografia fraca. MD5 e SHA-1 foram quebrados há anos. Usá-los para proteger senhas equivale a não proteger. Path Traversal permite ao atacante acessar qualquer arquivo do servidor. Esses são apenas 3 exemplos. O SAST cobre ainda Cross-Site Scripting, Server-Side Request Forgery, Deserialização insegura, Race Conditions e muito mais. O grande diferencial do SAST é que ele se integra ao seu fluxo de desenvolvimento, sem interromper nada. O desenvolvedor escreve o código e faz o commit. O pull request dispara o scan automaticamente. Se não há vulnerabilidades críticas, o merge é liberado. Se há, o pull request é bloqueado e o desenvolvedor recebe o alerta com arquivo, linha, severidade e sugestão de correção. Tudo isso integrado nativamente com GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, Bitbucket Pipelines, entre outros. A Black Duck oferece SAST com Coverity e Polaris, 2 das ferramentas mais reconhecidas do mercado. O diferencial está na análise profunda de fluxo entre módulos e chamadas de função, não apenas dentro de uma função isolada. Suporte a mais de 25 linguagens: Java, Python, C, C++, C#, JavaScript, Kotlin, Swift e muito mais. Integração nativa com os principais pipelines de CI/CD.
possui a menor taxa de falsos positivos do mercado. Assim, a sua equipe foca no que realmente importa e as correções são sugeridas diretamente na IDE, sem sair do fluxo de trabalho. Para o mercado financeiro brasileiro, o SAST vai além da segurança. Ele é evidência de conformidade regulatória. A Resolução CMN número 4.893 do Banco Central exige gerenciamento formal de riscos de tecnologia. O SAST gera rastreabilidade completa de quando a vulnerabilidade foi encontrada, qual a severidade e quando foi resolvida. Já a LGPD responsabiliza empresas por vazamentos causados por vulnerabilidades evitáveis. SQL injection e falhas similares detectadas pelo SAST são exatamente o tipo de risco que a lei considera negligência. Implementar SAST é evidência concreta de medidas técnicas de proteção de dados. Sua equipe já analisa o código antes do deploy? A FCBR trabalha com a Black Duck no Brasil desde 2017, implementando segurança de aplicações em empresas dos mais variados setores e tamanhos. Se quiser entender como o SAST se encaixaria na sua realidade, entre em contato.